É, meu Vitor! Vai dar pressão, hein? Tamo chegando. Olha o time em campo. Bom dia, coletiva de imprensa com o presidente Fábio Mota, apresentação do técnico João Bussi, que renovou o contrato. O presidente vai dar as boas-vindas, também o Edgar Montermor, que renovou o contrato, vai continuar como nosso gestor de futebol. Bom dia, presidente. Bom dia nação rubro-negra, bom dia a todos. Realmente é com muito prazer que a gente reapresenta aqui a nossa equipe que vai fazer o nosso planejamento a partir da próxima temporada, certo? Que vai estar aqui gerindo o destino do futebol do clube. O Edgar renovou o nosso contrato, será o nosso executivo de futebol, e o João Bussi será o nosso treinador, junto com toda a equipe técnica dele, para montar o nosso elenco, que com certeza será o elenco da subida da Série A para o próximo ano. Nós montamos toda uma programação essa que os funcionários terão férias do dia 22/10 a 27/11, o retorno de todo o grupo e o próximo elenco e o atual 28/11. Então, 28/11 a gente está retomando aqui as atividades do clube. A última atividade do departamento dos atletas será sábado, nosso jogo de despedida do nosso grande ídolo, que é Dinei. Diante dessa ação, nós já está público, mas a gente vai deixar mais público ainda. Do elenco atual, além dos nossos jogadores, o Vitória tem interesse na renovação do Daltro, do Alan Santos, do Rafinha, do Trellis. O Léo Gomes não está aqui, porque o Léo Gomes já tem uma renovação automática, com contrato assinado, certo? Nós agradecemos aos jogadores que fizeram parte desse acesso nosso e, ao mesmo tempo, nós não vamos contar com o Dani Bolt, com o Yuri, com o Alemão, com Everton Páscoa, com Rafael Ribeiro, com o Sanches, o Zé Vitor, com o Foguinho, com o Tiaguinho, com o Roberto, o Luídio e Rodrigão e Dinei. Esses jogadores vão deixar o clube e a gente só tem que agradecer pelo esforço, pelo espírito de grupo que foi feito e que proporcionou no nosso maior objetivo desse ano, que foi o acesso à Série B do campeonato. Desde o final dessa temporada, quando eu falo final, o final do futebol, que o Bussi já sabia que ia continuar. Na verdade, a gente estava aguardando aí o resultado das eleições e o Bussi já estava com sua equipe, com o Marcos, com o Ricardo Amadeu, certo? E o Edgar, pensando no planejamento. Então nós montamos um planejamento bem antes de hoje. Hoje a gente só está anunciando essa parte do planejamento. Nós temos na nossa cabeça que nós precisamos fazer reforço do elenco entre 8 a 10 jogadores, certo? De diversas posições. Os contatos já estão fazendo. É evidente que a gente começou renovando toda a comissão técnica, agora a gente está tentando renovar os atletas que nos interessam, que foi passado pela comissão técnica que nos interessam. Enfim, então, nós estamos, o Edgar nesse exato momento, tratando das renovações. E o lance seguinte é tratando das contratações. Todo mundo sabe que o Vitória hoje tem um transfer ban. A próxima janela a ser aberta, ela será em janeiro, pelo calendário da CBF. Até lá o Vitória precisa resolver a questão do transfer ban, ou seja, o Vitória está impedido de fazer inscrição, não de fazer contratação. E geralmente um jogador demora cerca de 30 dias até se adaptar. Então a gente vai partir com o planejamento de contratar e depois resolver o transfer ban. Nós estamos conversando com o Boca Juniors. A dificuldade é que o Boca Juniors quer receber o recurso de uma única parcela, 330 mil dólares é o valor da dívida do Vitória para com o Boca Juniors. Semana que vem a gente vai fazer algumas incursões, inclusive vamos até a CBF para pedir uma mediação para tentar resolver a situação. Sabemos do nosso deadline, tem que ser até janeiro, porque em janeiro a gente precisa escrever, certo? Estamos buscando também os recursos para fazer isso.
O Vitória está em comemoração, estamos comemorando muito o nosso acesso, mas não tiramos os pés do chão porque a gente precisa fechar o ano. Nós temos uma despesa muito alta para fechar o ano. Precisamos ainda pagar as folhas de setembro, outubro, novembro, dezembro, 13º, para fechar o ano do clube. Todo mundo sabe que o clube não tem receitas. Nós estamos na Série B, mas só vamos estar na Série B a partir de janeiro. Até então, a gente vive ainda o final da Série C. A gente precisa muito que o sócio-torcedor se associe ao clube para que a gente possa nos ajudar ainda mais. Essa torcida que deu o seu sacrifício, que deu a sua vida para que a gente voltasse para a Série B. A gente precisa nesse momento que o torcedor se associe ao clube. A gente precisa que o sócio-torcedor venha ao jogo de despedida de Dinei. É uma forma que a gente tem de angariar recursos para ajudar a minimizar a nossa crise financeira até o fim do ano. Então eu deixo aqui o apelo à nação rubro-negra, que tanto nos ajudou, que foi o 12º jogador, que para mim, que acreditou nesse projeto nosso de reconstrução, que abraçou o projeto, que levou o clube para a Série B, que compareça ao jogo do Dinei sábado, para que a gente possa assim minorar a nossa crise financeira. Eu vou passar a palavra para o treinador João Bussi, depois o Edgar vai falar um pouco do departamento dele, de tudo que está planejado e dos processos. Fernando. Bom dia a todos. Primeiro agradecer a oportunidade do nosso presidente, Fábio, e do Edgar, nosso diretor, pela oportunidade de estar dando continuidade num trabalho aqui no Vitória. E feliz demais com tudo que aconteceu, esses 14 jogos, essas 14 semanas intensas que vivemos, coroada com acesso, então gratidão por tudo e todos que representam. É o João Bussi que está aqui, mas esse trabalho foi feito a muitas mãos e o João Bussi está aqui só como um representante de todos os outros que estão aí nos bastidores. E fizemos dessas 14 semanas muito intensas, com muita cobrança, com muita dedicação, com muito empenho. E que Deus nos abençoe com esse acesso. Presidente Fábio Mota, por gentileza, primeiramente bom dia. Tenho uma curiosidade de saber se dentro do planejamento de contratações vocês já trabalham com nomes desde então ou apenas características de atletas de acordo com o modelo de jogo do técnico João Bussi? Bom, a gente tem um departamento de análise de desempenho, a comissão técnica pilota as contratações do clube. O treinador tem seu modelo de jogo, tem sua filosofia de trabalho, é evidente que ele vai buscar o que se adequa dentro da filosofia. A função do presidente é definir o valor do orçamento, que eles já sabem qual é o valor de orçamento, e eles precisam buscar esses jogadores. Então, dentro do valor que foi passado para o departamento técnico, a comissão técnica está trabalhando no intuito de trazer essas contratações, que é evidente que são nomes, mas evidentemente que se assemelha ao perfil e ao trabalho das competições que nós vamos disputar. Pode dizer o valor? Ainda não. Fábio, sobre Rafinha, a gente sabe que ele ainda tem a permanência indefinida. Chegaram propostas, me parece, da Ásia, né? E eu queria saber o que o Vitória está fazendo para, de repente, continuar com esse atleta. Vamos falar as claras. O futebol do Vitória acabou em setembro. A gente listou prioridades e, evidentemente, levando em consideração as condições técnicas para renovar. Você podia perguntar, por que 5? Qualquer atleta que a gente renove, a gente vai pagar setembro, outubro, novembro, dezembro, sem R$1 de receita. Então, lógico que isso pesa em qualquer planejamento. Do dia que eu cheguei até então, o Vitória vive uma fase de salários em dia de funcionário, de jogadores e de fornecedores. Então, nossa limitação financeira esse ano é muito grande, o aperto no cinto é muito grande, certo? E a gente não pode sair do nosso orçamento. Então, quando você senta para falar com os jogadores que foram eleitos pela comissão técnica para serem renovados, a gente tem que levar isso em consideração. Os contratos deles terminam 10 de outubro, na hora que eu renovo, eu tenho que pagar novembro, dezembro e janeiro. Então, não é fácil. O elenco todo teve uma valorização.
eu tiro por mim. Quando a gente foi contratar, a gente viu quem tinha acesso para trazer, para voltar para a Série B. Então, os outros também estão olhando o elenco do Vitória que teve acesso, não tenho dúvida nenhuma. O Rafinha é um jogador que nos interessa, é um jogador que a gente vem conversando, e ele já fez a proposta, nós já fizemos a contraproposta. É evidente que não é só o salário, todos sabem que ele tem proposta de fora do país, e vou deixar bem claro que o Vitória não tem como competir com proposta em dólar. Se o Rafinha ficar, é muito mais pela relação dele com o clube, pela relação dele não querer com o país, do que pela questão financeira. Financeiramente, nós não temos como competir em dólar. Bussi, primeiro, parabéns aí pelo acesso. Na terça-feira vocês estiveram reunidos, departamento de futebol, analista de desempenho, comissão técnica, para tratar o planejamento. Essa equipe de preparadores, ela já está fechada? Pode chegar alguém, além do Marcos Carvalho, o Rodrigo Santana, o Ricardinho? Como é que está esse planejamento também em relação aos preparadores do Vitória? Não, a gente está bem contente com todos os profissionais que estão aqui no Vitória, e eles demonstraram aí, por exemplo, o Rodrigo, quase 20 anos do Vitória, teve a sua primeira oportunidade e mostrou a competência, junto com o Ricardo Amadeu, com o Marcos e todo o staff aí. Então, lógico que a gente vai melhorar em estrutura, que é o que o nosso presidente está sempre fazendo aqui no clube, estrutura de campos, de fisioterapia, de tudo que é possível para melhorar em termos de alimentação, suplementação, que já vem sendo feito muito detalhadamente, e agora com mais condições a gente consegue ainda melhorar mais. Então nessa parte a gente vai estar focado para evoluir bastante. Eu queria uma pergunta para Fábio Mota. Presidente, o zagueiro Wallace, que está emprestado ao Brusque, ele tem contrato com o Vitória até dezembro de 2023. Como é que está a situação desse jogador? Vai esperar acabar a competição, a Série B, para definir? A diretoria, junto com a comissão técnica, tem o interesse de contar com esse jogador para a próxima temporada, que tem um salário considerado alto? O Vitória tem alguns jogadores emprestados. O Rodrigo Andrade, que é jogador do clube, que está emprestado ao Guarani. O João Vitor, que é jogador do clube, que está emprestado ao Guarani. O Wallace, que está emprestado ao Brusque. A gente vai aguardar, até porque você sabe que quando termina o contrato, o time que está emprestado tem a opção de comprar ou de renovar o empréstimo. Então, a gente vai aguardar a definição desses clubes para a gente voltar a conversar. Perguntar a Edgar Motemó aqui para... A gente está início de temporada, né? A gente trabalhando com 2023, sabe que todo mundo quer todo mundo. Os preços vão lá para cima. Como é que a direção passou para você em termos de comissão para empresário, luvas para jogador? Como é trabalhar tudo isso com uma perspectiva ainda baixa de orçamento? Bom, primeiramente, bom dia a todos. É um privilégio estar falando com vocês novamente depois de um acesso. Muito feliz. Fiquei honrado de participar de quase um pouquinho mais de 2 meses dentro do Esporte Clube Vitória, ter contribuído para esse acesso, e mais honrado ainda agora com a permanência, com um trabalho desde o início junto com o João, com a comissão técnica, com todos os funcionários do Vitória. Agradecer ao presidente Fábio, ao Thiago, ao Djalma, a todos que acreditaram no trabalho não só da comissão, mas no meu. E vocês podem ter certeza que o planejamento do acesso para a Série A, né, presidente, não começou quando terminou o jogo contra o Paysandu. Ele já vinha sendo pensado, planejado e desejado por todos nós em todos os dias aqui de atividade do clube. Tá? Depois vou falar um pouquinho aqui sobre o planejamento. Até fico feliz que pela primeira vez um executivo de futebol vai falar da parte mais importante do trabalho dele, que é o planejamento interno. Às vezes a gente fala só sobre contratação, que bom que o presidente vai falar sobre as contratações, e a gente fala depois sobre o mais importante dentro de um clube. Mas respondendo a sua pergunta, o Vitória tem algumas metas e prioridades estabelecidas já em relação ao pagamento de luvas, em relação a não pagamento de luvas ou pagamento de comissionamento. Então é algo que existe, é interno, e a gente vai seguir as regras conforme for estabelecido pela direção. Minha pergunta é para o presidente Fábio Mota. Bom dia, colegas. Bom dia, Edgar, Bussi também. A
Agora, presidente, a questão do jogo do festivo do Dinei, né? Que, infelizmente, a vendagem de ingressos ainda está muito baixa. E os sócios e os torcedores não sócios que acessam o futebol card estão reclamando muito de instabilidade no sistema, acusando erros. Enfim, queria que você falasse sobre isso, se tiver alguma resposta. E também fazer um apelo para o torcedor, né? Porque é importante. Bom, o ingresso está sendo vendido na loja do Vitória do Salvador Shopping. O ingresso será vendido aqui na bilheteria do clube. A gente vai averiguar essa questão de estabilidade. Até então não sabia desse detalhe, mas é muito importante para a vida do clube, essa é a grande verdade, para a vida financeira do clube. O torcedor pode comprar o ingresso em qualquer lugar do país, qualquer lugar do mundo, é só entrar lá no site do Futebol Card e adquirir o ingresso. Eu sei que muita gente vai viajar por causa da eleição, mas é uma forma de você ajudar o clube. Mesmo você não vindo ao jogo, você comprando o ingresso, você está ajudando o clube. E só para um detalhe aqui, que se falou em orçamento, deixa eu deixar bem claro aqui, na nossa primeira entrevista, depois do acesso à Série B. O objetivo do Vitória esse ano é voltar para a Série A. Então, vamos deixar bem claro aqui, ninguém espere que a gente monte uma seleção para disputar campeonato baiano, para disputar a Copa do Nordeste, para disputar a Copa do Brasil. O orçamento está melhor do que da Série C, mas ele é apertado, e o que a gente vai gastar é no segundo semestre. Todos os nossos esforços serão para voltar na Série A. Da mesma forma como eu assumi o ano passado dizendo que o objetivo nosso era voltar para a Série B, certo? Se você não traça planejamento e não traça objetivo, você não consegue êxito. Então nós vamos trabalhar da agora até o fim da Série B com o intuito de voltar para a Série A. Torcedor rubro-negro, nação rubro-negro. Nosso objetivo ano que vem é voltar para a Série A. Por que eu digo isso? Porque quando você volta para a Série A, a cota de TV da Série B, eu falei com alguns presidentes do clube, esse ano foi 7 milhões, ok? A cota de TV esse ano da Série A, ela beira 70 milhões. Então, se você consegue voltar para a Série A no ano seguinte, sair de 7 para 80, é muito mais fácil você ganhar os campeonatos do primeiro semestre do que você gastar todos os esforços no primeiro semestre e morrer na praia no segundo semestre. Então, para a gente deixar bem claro, torcedor, você já sabe disso, certo? O nosso objetivo ano que vem é voltar para a Série A. Bom dia. Minha pergunta pode ser para Fábio ou para Bursi, quem preferir responder. Você acabou de falar, Fábio, agora sobre a questão do primeiro semestre, né? E a minha pergunta gira em cima do Campeonato Baiano e time de aspirantes. Eu queria saber se esse ano vai haver um time de aspirantes. Não. Com que time vocês vão disputar o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, se é você mesmo que vai comandar nesses campeonatos? Fala um pouco pra gente sobre esse planejamento para Baiano e Copa do Nordeste e time de aspirantes ou não, por favor. Como o presidente falou aqui em relação a investimentos, mas eu nem estou vendo ela, mas em relação a quem vai disputar é o time principal. Então essa montagem já é preparada para tudo que vai ter já no começo do ano. Então faremos as contratações junto com os atletas que estão aí em renovação, os atletas que já são do clube, e montaremos a equipe que vai estrear no Campeonato Baiano, lógico, antes na Nordeste e depois no Baiano. Desculpa, só, qual é a data? Você já tem uma data para iniciar a pré-temporada? Sim, nós falamos isso. 28 de 11. Na verdade, os atletas, né, vão sair logo depois do evento do Dinei, mas aqui a parte do pessoal aqui de comissão técnica, staff aqui, a gente vai direto. Então a gente vai seguir até final de outubro na montagem, diariamente com rotina de trabalho aqui dentro do clube, monitorando, ajustando, contratando, melhorando os processos, que é o que o Edgar vai contar para vocês depois aí. Então a gente vai estar automaticamente direto. Fábio, você falou do planejamento, né, que muitos dos contratos que terminam agora após o final da Série C, e por conta do orçamento, por conta da contenção de despesas mesmo, você não vai renovar o contrato com esses jogadores. Diante disso, no ano que vem, se algum desses jogadores que foram dispensados estiverem no mercado, algum deles interessa ao Vitória, e eu queria também que você falasse do Blanco, né, que eu não vi você citar o Blanco entre esses dispensados. Bora lá. Eu estou concluindo o mandato de presidente do clube até dezembro e assumo o segundo mandato de presidente do clube. Vamos deixar bem claro aqui como é que a gente define as coisas, certo? O modelo de jogo é do treinador.
ok? O principal responsável pelo êxito ou não êxito é do treinador. O presidente dá todo o respaldo possível, em todas as condições, para ele que monte uma equipe dentro do modelo de jogo dele. Ele tem os auxiliares dele, ele tem o pessoal de análise de desempenho, e o Edgar faz o meio-campo com os outros clubes para trazer, que ele interessa. Então, a minha função, como presidente do clube, é respaldar todo o processo de contratação que será definido 100% pela equipe técnica do Esporte Clube Vitória. Então, as decisões que nós estamos tomando nesse exato momento, de tentar contratar 5, certo? Agradecer e dispensar os outros, não é com base na minha cabeça, nem na base da cabeça do Bussi, nem do Edgar. É com base na cabeça de todos que fazem parte da comissão técnica do clube, que chegaram a essa conclusão, certo? E que acham que a gente precisa melhorar o nosso elenco para subir para a Série A, ok? Da mesma forma, se a gente começa o Campeonato Baiano, e se entendem, ou até nesse perímetro, que algum desses pode voltar ao clube, eu vou medir os esforços, que é a minha parte, para trazer, para fazer o complemento. Com relação ao Gustavo Blanco, ele tem contrato com o clube até dezembro, por empréstimo. Ele vai continuar se recuperando no clube até dezembro, certo? Quando chegar em dezembro, nós vamos sentar para fazer uma análise com ele, certo? E ver que decisão vai ser tomada. Até dezembro ele continua sendo jogador emprestado ao Vitória pelo Atlético Mineiro, do Esporte Clube Vitória, ele vai continuar a vida dele normal. Então, a relação que eu dei é quem está indo. O Blanco está aqui até dezembro, como o Léo está aqui até dezembro pelo empréstimo e dá sequência. Dulce, bom dia. Oswaldo Barreto do BNews. Parabéns pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Esta é a primeira vez que você vai disputar uma Série B. Você que esteve no Vitória, de forma interina, fez jogos na Série A. Já entra pressionado pela direção rubro-negra, que está em busca do acesso. Como é que você, na sua cabeça, vai encarar essa Série B do Campeonato Brasileiro? Boa tarde. Eu acho que tudo na vida tem sempre uma primeira vez, né? A Série C também nunca tinha disputado. Então a gente vem numa construção de profissional, de quase 10 anos de base, jogando depois com o Cianorte, estaduais, Série D, e pela primeira vez joguei uma Série C, e pela primeira vez vou jogar uma Série B. Então acho que faz parte da vida, a gente se prepara para isso, para esse tipo de oportunidade. Feliz com a oportunidade que eu estou recebendo de dar continuidade num trabalho, e estamos muito felizes com tudo que está acontecendo, mas sabemos da responsabilidade que é tudo isso, e por isso que a gente está muito concentrado e focado e muito criterioso em todas as decisões que a gente está tomando aqui. Então é muito bem pensado e muito bem analisado para que essas decisões aí foram tomadas em conjunto, para que a gente possa realmente concluir aquilo que a gente tem como objetivo, que é subir o Vitória e colocar ele no lugar que ele nunca devia ter saído. Bussi, eu não sei se eu entendi mal, mas vocês continuam, a comissão técnica continua trabalhando nesse período, beleza. Em relação a Trellis, Fábio, eu sei que você ainda está em negociação e tal, mas só para saber, já houve alguma proposta ao jogador? Não, todos os jogadores que nós temos interesse, nós estamos conversando. Estamos conversando com todos, o Edgar tem conversado com os empresários, tem conversado com os jogadores. Aí é a negociação normal do futebol, que isso pode demorar 2 dias, 3 dias, 4 dias. Lembrando que a gente só volta dia 28/11. Então a gente tem espaço até lá. Fábio, pergunta vai para você, pode ser estendido para o Edgar, que deve estar tratando desses assuntos. Marco Antônio, uma grata surpresa, né? E o Dionísio, depois de um bom campeonato baiano, chegou ao Vitória, também mostrou um bom futebol. Os dois têm contrato até dezembro de 2023. Já há conversas para ampliação do vínculo deles. Como é que está essa situação dos dois jogadores? Da mesma forma que eu vou botar mais um aí, que é o Honório, a gente tem interesse e a gente está conversando com os 3 para dar sequência e para prorrogar os contratos. Eu vou passar para o Edgar, ele vai falar um pouco do planejamento e aí vocês dão sequência. Conforme foi passado aqui, a comissão técnica e funcionários, a gente segue trabalhando no clube diariamente até o dia 21 de outubro. Tanto em relação à montagem do elenco, junto com a análise de desempenho, analista de mercado, toda a comissão técnica, a gente focado realmente em contratar não quantidade, mas qualidade. Acho que é isso que a gente precisa, qualificar um elenco que mantenha uma base boa. A gente não parte do zero,
como em outras ocasiões. Isso é importante, a gente não parte do zero nem em relação só ao elenco, mas toda a estrutura que está formada, que deu certo dentro da Série C. A gente sabe que a competição da Série B do ano que vem, ela vai precisar de muito mais de todos nós, mas a gente tem ciência disso e vai usar esse mês de outubro para aprimorar dentro do clube processos internos. O Esporte Clube Vitória hoje conta com uma estrutura física que vocês conhecem aí melhor do que eu, muito boa, né, de Série A de brasileiro, profissionais da mesma forma, de alta qualidade, médicos, departamento médico, enfim. O Vitória hoje é um clube que tem totais condições de estar onde ele não deveria ter saído. E o que a gente vai fazer só apenas nesse mês de outubro é estabelecer alguns processos, né, que aí é a função do executivo de futebol, a principal, do gerente. A gente tem um gerente de futebol aqui, o Manuel, que é excelente profissional e importantíssimo na estrutura do clube do dia a dia. Até brinquei com ele ontem, fica muito mais fácil o meu trabalho tendo uma pessoa como ele do meu lado. E a gente vai estabelecer ali, rever alguns organogramas internos, ver se da forma como ele acontece hoje é o adequado, estabelecer ali as rotinas, as atividades dentro de cada departamento, não estabelecer, mas a gente rever, ver se estão funcionando, se a gente precisa aplicar alguma coisa, estabelecer os processos entre os departamentos, aqueles departamentos que se conversam. Na verdade, dentro de um clube de futebol, todos os departamentos estão interligados, uns mais, outros menos, né? Mas a gente estabelecer uma rotina diária, um fluxograma que funcione, né, dentro de qualquer empresa, e o futebol é uma empresa muito grande, por sinal. O Esporte Clube Vitória é uma empresa enorme. 80% dos problemas se devem por falta de comunicação, por erros de informação, por você não chegar à informação necessária na pessoa necessária. E isso vai tudo ser revisto e ser discutido internamente com todos os profissionais nesse período de outubro. Quem no futebol teve 2 meses para se planejar, faz muito tempo que isso não acontece. Então a gente aproveitar que a gente vai ter tempo, que a gente tem capacidade, e deixar o Vitória ainda mais forte. Só para fazer confessar uma coisa para vocês em relação ao Vitória na Série C. A gente conhece muitos clubes, inclusive o Vitória, que mesmo numa Série A de Campeonato Brasileiro, os dirigentes que estavam à frente desses clubes e do Vitória não pensaram como foi pensado nesse ano, mesmo dentro da Série C, mesmo com dificuldade financeira, em melhorar a estrutura do clube, em melhorar os processos do clube, em fazer um investimento que foi feito no departamento médico. E isso mostra e deixa eu, como executivo hoje do Vitória, e todos os profissionais que envolvidos no processo, deixa a gente feliz, otimista, porque a gente sabe que o Vitória, independentemente da divisão que está, pensa grande, como um time grande que é, e continua investindo aonde a gente vê que é preciso.